No antigo regime, a América Portuguesa, basicamente os territórios portugueses na América, tinha um estilo de colonização moderna, que tinha determinados estilos de ocupação e divisão territorial. Nessa época, os territórios eram de caráter hereditário, mas na verdade a coroa portuguesa é quem tinha posse da terra e só autorizava o uso das mesmas quando se tinha direito a algum tipo de herança. Então, não existia propriedade privada. No século XVI, ocorreu um período extrativista no Brasil, e foi aí também que a produção de açúcar ganhou destaque. Nessa época foi criado um modelo de plantation. Esse estilo de produção é caracterizado pela monocultura e pela mão de obra escrava. Uma característica marcante da exploração colonial é o seu caráter contraditoriamente cíclico e contínuo. Referimos-nos aqui, por um lado, à recorrência dos ciclos exploratórios muito bem demarcados. São eles: o ciclo extrativista do pau brasileiro, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Por outro lado, apesar da alternância secular dos produtos agrícolas e minerais predominantes, cabe ressaltar o caráter de continuidade da nossa formação econômica. Vejamos, por exemplo, o caso do açúcar. Apesar da recorrente queda de preços verificada no mercado açucareiro nos séculos 17 e 18, em função da concorrência com o açúcar das Antilhas holandesas, a estrutura produtiva dos engenhos de açúcar possuía perenidade, não se dissolvia perante a continuada queda de lucros, como poderíamos esperar de uma empresa moderna. Em momentos de alta dos preços, nos quais o mercado externo absorvia quantidades crescentes de açúcar, o engenho adquiria maquinário, incipientes instrumentos e caldeiras, escravos, sempre que a oferta fosse elástica, e expandia a fronteira agrícola, sempre em constante movimento, dada a relativa abundância de terras, de modo que essas unidades auferiam lucro significativo sem alterar a estrutura produtiva, que tampouco acarretavam qualquer modificação estrutural. Mesmo que a unidade produtiva chegasse a paralisar-se, o empresário não incorria em grandes perdas, uma vez que os gastos de manutenção dependiam principalmente da própria utilização de força de trabalho escrava, já capitalizada, e grande parte do gasto do consumo estava assegurada pela utilização dessa força de trabalho, de modo que os escravos eram reconvertidos para outras funções, tais como o plantio de fumo, mandioca e demais produtos comercializados internamente ou destinados à subsistência. Apesar de uma taxa menor de retorno no comércio internacional, os fazendeiros e grandes proprietários não destruíram sua riqueza, que eram as terras dos escravos, e com isso mantiveram a base de seu poder e o retorno do latifúndio na história brasileira. Como disse Celso Furtado, o crescimento de uma empresa tendia a ser em extensão, ou seja, sem modificações estruturais, e as paralisações ou decrescência desse crescimento não queriam criar tensões capazes de modificar a estrutura. O crescimento significava a ocupação de novas terras e o aumento dos impostos. A decadência vinha a ser a redução de gastos em bens importados e na reposição na força do trabalho, com diminuição progressiva. A experiência do latifúndio canavieiro e dos fazendeiros de açúcar no Nordeste brasileiro foi a maior experiência de maior fixação e ocupação do território em todo o período colonial latino-americano.